E me preocupa bastante a disputa eleitoral. O otimista vai dizer que o Lula não venceu no primeiro turno por 1,5% e que isso, então, é sinal de que nós temos grandes chances de vencer no segundo turno. O pessimista, que no meu caso é algo que se parece mais com a forma de eu pensar, acha que é muito mais complicado, porque nós perdemos uma chance de vencer no primeiro turno e no segundo turno é um jogo novo. As pesquisas continuam mostrando o Lula na frente. Entretanto, a distância entre os dois é muito pequena. Como é de se esperar quando acontece segundo turno? É muito difícil da gente ter um segundo turno e as pesquisas iniciais do segundo turno mostrarem uma diferença muito grande, até porque não há margem matemática para isso. Né? Se essa distância fosse grande, a eleição seria encerrada no primeiro turno. Então, essa distância 60-40, por exemplo, no segundo turno, é a distância máxima possível. Então, se o Lula está na frente, a gente pode imaginar que então há uma certa segurança. Eu penso que não. Eu penso que, seja qual for o resultado, será bastante apertado, seja a vitória do Lula ou derrota do Lula. Seja qual for o resultado, vai ser bastante apertado. E as pesquisas no primeiro turno mostraram que elas não conseguem captar um determinado movimento. Falei um pouquinho na semana passada, eu acho que hoje a gente já consegue ter um entendimento um pouquinho melhor do porquê que as pesquisas não conseguiram captar determinado movimento. E como eu disse na semana passada, não se trata não de má fé ou até mesmo de erro de método, coisa assim. Eu acho que é uma nova dinâmica política que as pesquisas não são capazes de mostrar. E algumas coisas estão acontecendo essa semana. E a primeira coisa, vocês devem ter visto, né, o chilique do Bolsonaro lá, né, com o Datena, com aquele óculos escuro, parecendo que está num velório, né, e o Bolsonaro ali esbravejando, babando, gesticulando muito. Enfim, eu acho até desnecessário mostrar aquele tipo de imagem. Mas eu não reproduzi aquilo no Twitter, nem em outra rede, nem dei muita visibilidade para aquilo, porque aquilo me pareceu jogada ensaiada. Não me parece ser o Bolsonaro descontrolado, embora também possa ser. Mas me parece ser algo muito mais daquilo que o bolsonarismo quer ver, no sentido de vamos dar uma injeção de ânimo na nossa base mais raivosa, que gosta de ver esse tipo de atitude, porque nós vamos precisar disso também agora nessa reta final. Porque se por um lado não tá fácil pro Lula, evidentemente que não tá fácil pro Bolsonaro também, né, galera? Então vai ser uma disputa acirrada até o final. E ambos vão apresentando, já mostraram isso nessa primeira semana de segundo turno, as suas armas para fazer essa disputa. Então aquele chilique do Bolsonaro ali, que parece que ele liga o modo aleatório do que vai falar, começa falando de uma coisa, termina divagando sobre a ameaça de drones que vão matá-lo, Lula cachaceiro, dali um pouco já fala de Cuba, Venezuela, inflação no Brasil e por aí vai. Eu acho que nós não devemos dar tanta ênfase para isso e pensar muito mais em como disputar o voto daquele que não quer votar e o voto daquele que não votou no Bolsonaro no primeiro turno. Isso é que é mais flagrante neste momento, do que ficar insistindo nessa de que o Bolsonaro está nervoso, está descontrolado, vai perder a eleição, a coisa está muito boa, muito tranquila. Precisamos de uma injeção de ânimo na campanha do Lula. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no primeiro turno, o que a gente viu? A gente viu uma campanha do Lula muito tímida durante boa parte do primeiro turno, embalando só na parte final da campanha, seja na campanha do Edgar Preto, seja na própria campanha do Lula. E agora, no segundo turno, infelizmente, a gente está vendo isso novamente. Com um agravante, nós não temos agora os deputados, deputadas, senador, fazendo campanha para o Lula como nós tínhamos antes. E para o bolsonarismo não muda muito, porque eles nunca tiveram muita identificação com os seus deputados, com os seus governadores. O bolsonarismo ele é uma coisa que tem vida própria, um fenômeno para além daqueles que estavam buscando espaços legislativos. Então eu acho que perde mais a campanha do Lula do que a campanha do Bolsonaro pelo fato de não ter os deputados nas ruas agora no segundo turno. E pode ser que, se a campanha do Lula demorar a embalar, como demorou, por exemplo, no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul, pode ser bastante complicado para quem tem uma campanha tão difícil para vencer.
Quando embalou aqui a campanha no segundo turno, foi bem, né? Tanto é que a uma semana do pleito ali, o Edgar Preto estava a 10% de chegar, né, do Leite e terminou a 2.000 votos de diferença, tecnicamente empatados no que seriam pesquisas. Então a campanha até aqueceu e conseguiu melhorar na reta final. Mas é necessário que a gente comece já num grau maior de pressão, primeiro porque o segundo turno é muito curto, né? É mais curto que o primeiro turno e não tem os deputados nas ruas, é muito difícil. E o Bolsonaro vai mexer as suas armas, né? Esse chilique aí foi uma maneira, na minha avaliação, de instigar a sua base a fazer mais pressão, a cavar mais votos. Isso surge... disso surgem resultados. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, explodiram denúncias de empresários coagindo seus funcionários a votar em Bolsonaro. É lógico que isso é crime eleitoral, é lógico que a gente pode denunciar isso por um deputado, por uma deputada eleita, e isso pode ser levado à justiça, mas efetivamente eu não creio que alguma coisa possa ser feita nesse sentido. Nós tivemos nessa campanha um show, mais uma vez, tá, de crimes eleitorais. Se não houve no mesmo volume de crimes eleitorais das fake news como na primeira eleição, elas também existiram e funcionam muito bem. Funcionam muito bem. Por exemplo, não há bolsonarista que você encontre na rua que não repita a história de que o Lula vai fechar as igrejas, que o Lula vai fechar os comércios. Essas histórias circulam rapidamente. O bolsonarismo continua tendo um eficiente sistema de difusão das suas informações. Coisa que o lulismo ainda não está conseguindo fazer. Está buscando reagir e eu já vou falar da tal tática de guerrilha que o PT iniciou o segundo turno promovendo. Agora, o bolsonarismo continua conseguindo fazer isso. Então, a fake news continua funcionando, se não tanto que nem na eleição passada, ela continua cumprindo o seu papel, chega nas pessoas. Segundo, grana. É uma eleição que foi totalmente distorcida, ainda mais do que as demais eleições que nós tivemos até então, pela grana. E essa grana abastecida pelo maior esquema de corrupção da história brasileira, que é o orçamento secreto, né? Nós tivemos essa semana a tentativa de confiscar, né, de bloquear o dinheiro dos institutos federais, das universidades públicas, né? Aquelas verbas que não são as verbas diretamente dos funcionários do quadro, mas são verbas discricionárias que pagam material de expediente, que pagam o manejo das instituições e também funcionários terceirizados. Isso tudo para, em parte, também irrigar esse gigantesco sistema de desvio de recursos que é o orçamento secreto. A pressão veio e Bolsonaro se obrigou a recuar. Então nós temos a coação dos empresários, nós temos a verba sendo canalizada para esse gigantesco esquema de corrupção que é o orçamento secreto. Então o Bolsonaro ele vai tentando manter a sua base cada vez mais alinhada e mais ativa. Nós tivemos outra coisa preocupante nessa semana, que foi a fala, por exemplo, do senador eleito aqui pelo Rio Grande do Sul, Mourão, subscrevendo aquilo que o Bolsonaro também já deu a entender, que é a sua vontade de aumentar o número de ministros do STF, para colocar lá mais ministros do mesmo estilo que aqueles que ele já pôde colocar. O que seria uma tragédia. Então nós temos um ambiente muito complicado, gente. Porque além do Bolsonaro continuar com as suas estratégias ativas, o público fiel bolsonarista, o bolsonarista raiz, gente, ele vive numa realidade paralela, né? Um mundo diverso do real, e eles estão cada vez mais convictos disso. E ainda são muitos. Então tem um volume significativo na sociedade. As estratégias de campanha, por exemplo, para irrigar com dinheiro, com terror, com pânico moral, continuam funcionando. E nós temos já cada vez mais clara essa estratégia de corroer os aparatos burgueses da política formal para se institucionalizar no poder, no que seria um aprofundamento
dessa ditadura, né, deste golpe que nós estamos vivendo desde 2016. A eleição do Senado favorece, inclusive, isso. Por quê? Porque agora o Bolsonaro pode ter se reeleito, o poder, com o número de senadores que ele conseguiu eleger, de fazer, inclusive, impeachment de ministro do STF. Então, seria um poder executivo anabolizadíssimo. O Congresso que nós tivemos um Congresso difícil para o Lula e, por sua vez, tendencialmente mais fácil ainda para o Bolsonaro. Sobretudo no Senado. E é uma tragédia, gente, porque, por exemplo, nós temos um quadro complicadíssimo para a classe trabalhadora. Arthur Lira já começou a pautar imediatamente depois do resultado das eleições, mais uma vez, a reforma administrativa. A reforma administrativa é possivelmente a mais perversa de todas as contrarreformas, porque ela acaba com a estabilidade no serviço público. Abre porta para a terceirização total da saúde, da educação. Acaba com a estabilidade do serviço público nas estatais, nas prefeituras, nos órgãos de Estado. Abre margem para tudo isso, que, ao mesmo tempo, abre margem para uma outra coisa ainda mais terrível. Você substitui funcionários de quadro, funcionários nomeados via concurso público, por funcionários indicados por políticos com mandato. O que retroalimenta um sistema que favorece aqueles que já têm mandato, portanto, favorece a permanência dos mesmos grupos no poder. Isso já está sendo pautado e Bolsonaro pode ter força para levar adiante isso. Então veja, você está tendo a chance do Bolsonaro, se reeleito, ter um controle sobre o STF, aumentando o número de ministros lá, podendo fazer impeachment de ministros do STF, porque tem senadores para isso agora, pode substituir funcionários de quadro nomeados por concurso público por indicações políticas em todo o serviço público, caso consiga levar adiante a reforma administrativa. Sendo que nós já temos aí uma série de contra-reformas que já foram aprovadas. Fora a perseguição às minorias, fora a destruição dos ecossistemas, nós tivemos no Brasil paralisia infantil sendo divulgada mais uma vez nesses últimos dias, uma doença erradicada. Quer dizer, o buraco que nós estamos é muito grande. Por isso a importância de vencer Bolsonaro, custe o que custar.